Vamos começar? Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao lançamento do livro Guiné-Bissau, Pelas Flores de Quitafine, um diálogo sobre perspectivas de democracia. O meu nome é Anabela Carvalho e é com prazer que eu falo em nome do secretário-geral da UCLA, Dr. Vítor Ramalho, que infelizmente não pôde estar presente hoje. Pediu-me para eu ler um breve texto e eu assim o farei. Impossibilitado de estar presente, como desde o início era meu propósito, só uma situação totalmente inesperada me impede de estar presente na apresentação do livro do engenheiro Domingos Simões Pereira. Assim, pedi à responsável pela comunicação da UCLA, Anabela Carvalho, que tivesse a gentileza de ler o pequeno texto que se segue. Desde a fundação, a UCLA foi a primeira instituição a ser constituída para o relacionamento com os países de língua portuguesa, através dos municípios seus associados, que se passou a pautar pela valorização do diálogo entre povos e países, e em particular nos africanos. Não duvido, pelo título do livro, que é esta a perspectiva que o engenheiro Simões Pereira pretende dar o seu contributo. E não duvido, dado o seu percurso, desde logo como secretário executivo da CPLP, à altura em que o conheci, e posteriormente como líder partidário e dirigente no seu país de Guiné-Bissau, procurando sempre privilegiar os caminhos da paz e a valorização da democracia. No quadro atual do mundo, estes objetivos não são fáceis de trilhar. Mas não há outra via que não seja a de preservar o diálogo e a democracia, cada vez mais evidente também em África, porque os regimes que negam estes valores são, desde logo, contra a liberdade. Como todos os presentes sabem, este ano ocorre em Portugal o 50º aniversário da Revolução do 25 de Abril, que coincide com o centenário do nascimento de Amílcar Cabral, e em setembro próximo terá lugar o 51º aniversário da independência da Guiné-Bissau, declarada em Medina do Bué. São efemérides importantes, que não por acaso devem e têm de ser invocadas por enquadrarem os propósitos que levaram o engenheiro Simões Pereira a escrever a obra hoje apresentada. Desejo ao engenheiro Simões Pereira os maiores sucessos editoriais, bem como a editora Rosa de Porcelana e a todos quantos a elas estão associados, desde logo os presentes nesta sessão, que saúdo. Vítor Ramalho. Portanto, em nome do Dr. Vítor Ramalho, dou por aberta esta sessão e vou passar a palavra ao Dr. Filinto Elísio, da Rosa de Porcelana. Obrigada. Muito obrigado, doutora Anabela Carvalho, em nome do Dr. Vítor Ramalho, e agradecemos muito, mais uma vez, esta parceria com a Rosa de Porcelana Editora.
permitam-me palavras iniciais para, desde logo, saudar e agradecer a presença de todos. É para nós uma grande honra lançar e fazer apresentar o livro Guiné-Bissau pelas flores de Kitafini, um diálogo sobre perspectivas de democracia do engenheiro Domingos Simões Pereira, presidente da Assembleia Nacional da Guiné-Bissau, e da jornalista americana Ricky Schrock. Não sei se estou a quem agradecemos a oportunidade e a responsabilidade desta edição. Em verdade, esmiuçando um pouco mais, mas sem sermos exaustivos, nem pretendendo apresentar a este público os autores, cumpre-nos sintetizar que Domingos Simões Pereira é cidadão guineense, engenheiro de profissão, tendo desempenhado em seu país várias funções, tanto técnicas como políticas, desde consultor a diretor do Laboratório de Engenharia Civil e de ministro em várias pastas, exerceu em Lisboa o cargo de secretário executivo da CPLP entre 2008 e 2012, preside desde 2014 o PIGC, partido de Amílcar Cabral. Foi primeiro-ministro da Guiné-Bissau, sendo hoje a segunda figura do Estado guineense, na qualidade de presidente da Assembleia Nacional Popular. Posto isso, a partir deste momento, é o autor Domingos Simão Pereira. Ricky Schrock é escritor e fotógrafo freelance, reside em Dakar desde 2008, tem trabalhos publicados em periódicos como The New Yorker, The New York Times, Foreign Policy e outros. Lecionou fotojornalismo na Universidade de Dakar e agora trabalha num romance de não-ficção sobre o papel das mulheres na Guerra de Libertação da Guiné-Bissau. Ricky Schrock. É que perante uma mensagem tão vibrante que aporta a Guiné-Bissau pelas flores de Kitafini, um diálogo sobre perspectivas de democracia, importa sempre uma pequena descrição sobre os mensageiros. Aliás, apanágio das sessões de livreiras da Rosa de Porcelana Editora. A nossa gratidão vai para o secretário-geral Dr. Vítor Ramalho, extensiva a todas e todos da UCLA, instituição amiga e parceira, que nos acolhe hoje, mas nos tem acolhido. Vai também para o Dr. Stefano Bicciacci, pelo mecenato cultural à Rosa de Porcelana Editora, ao Dr. Pierre Vinicki, estou bem? Apresentador da obra, e ao Dr. Filomeno Lopes, que fará algumas considerações sobre o engenheiro Domingos Simões Pereira. O nosso reconhecimento especial a Edson Pereira pelo apoio na composição gráfica e design do livro e a criação do logo Centenário Amílcar Cabral, que, com devida vénia, será a marca do colóquio Centenário Amílcar Cabral a realizar-se na Ilha do Sal de 10 a 12 de junho de 2024. Reconhecimento muito especial ao professor Amadou da Fé, prefaciador da obra, e ao fotógrafo Danilo Vaz, que acrescentam sobremaneira valor a este livro, Guiné-Bissau, pelas flores de Kitafini, um diálogo sobre perspectivas da democracia. Sensibiliza-nos sobremaneira esta sala cheia, porquanto sabemos corolário de uma grande expectativa em relação a esta publicação, que pela trajetória dos autores se prognostica seja o objeto do livro a Guiné-Bissau, em toda a sua complexidade, estando por substrato perspectiva sobre o Estado, a nação,
a religião, a diáspora, assim como a estabilidade, o desenvolvimento, a proteção dos direitos humanos, a defesa do direito democrático e a promoção das liberdades civis e da sociedade civil. Sendo uma interlocução entre dois intervenientes, ora autores do livro, e iniciada à guisa de entrevista realizada por Rick Chirac, jornalista, a Domingos Simão Pereira, político, a textualidade que depois vem dar corpo e lógica ao livro evolui-se para uma conversa de duas entidades sobre os sentires dos cidadãos bissau-guineenses que aspiram a viver num país mais pacífico, mais livre, mais desenvolvido, o que implica não só o crescimento económico e o combate ao desemprego, como a defesa intransigente da transparência na vida pública, a realização do bem comum e a salvaguarda da justiça social. Sensibiliza-nos, porque este livro sai num ano particularmente emblemático, pois comemoram-se o centenário de Amílcar Cabral, os 51 anos da independência de Guiné-Bissau, ocorrida 24 de setembro de 73, e os 50 anos de 25 de abril de 74. O livro desafia a que a cultura do pacto social e político, predominante na maioria dos países democráticos do mundo, seja realidade consolidada na Guiné-Bissau. O livro cogita em seu subtexto que é preciso insistir em tornar realidade o velho sonho de Amílcar Cabral, o de realizarmos uma outra terra na nossa terra. Algo que implica, hoje e amanhã, a cidadania e o compromisso. Por tudo isto, as páginas deste livro revestem-se de enorme interesse para todos. Um bem-aja a cada um de vós. E passo de imediato a palavra ao apresentador Pierre Winicky, que vai falar em francês ou em inglês? Inglês. Ok. Faça um favor. Sim. Thank you so much for being here. I'm very honored, very pleased to be with you. I could speak French, but I could also speak English, and I guess perhaps English will be easier for everyone. I'm sorry I don't speak Portuguese or Creole. For next time, perhaps. So I'm very pleased and honored to be here sharing this great moment of the release of this wonderful book by Domingos and Ricky. I feel very honored to be that Domingos asked me to present this book because I really am very close to Domingos. We've been very close for about 10 years. We met about 10 years ago in Guinea-Bissau, thanks to the World Bank, who sent me there to help Domingos, or to work with Domingos, as he was at the time the Prime Minister. And we had a very intense and extraordinary experience. For me, at least, it was an extraordinary experience to spend some time helping these great men who really was trying to put all his energy, smartness, brilliantness, I would say,
in the service of his own country, and that's what he's still doing today. It's not easy, of course. It's a long and difficult task, but again, I will try to share with you some of these moments. Of course, the objective here is to tell you about the depth of his book, but I will also diffuse a little bit of some personal experiences I had with Domingos. I think, first of all, I would say that Domingos, in my opinion, is really quite a unique breed, a unique person, because of his experience, which I'm not sure have so many equivalents. First of all, could you think of many men being born in Africa, in Guinea-Bissau, who have experienced the Russian living in Russia while he was a young man under the USSR at the time, before the wall of Berlin was broken. Then and he spent 6 years there, 6 years of his life in Russia. He speaks perfectly Russian. Not today, perhaps, not today. After that, a couple of years later, he moved to the US, to California, and he spent 4 years in the US, then back in Guinea-Bissau, and then, of course, in the next years and decades, he spent some time here in Lisbon, but also in France. So I'm not sure there are so many people in this world who have such an amazing experience of life. That's one thing. He also experienced the period of colonization until 1974. And then, of course, the birth or rebirth of Guinea-Bissau after colonization and through the different stages of decolonization until today. And also, what makes him unique as well is that he has a mix of unique political experience, high civil servant experience as well, and academic experience. He made a thesis about 2 years ago. When was that? 2 years ago in political sciences. So really, I'm not sure there are so many men who have such an interesting mix of experiences. And I think we can, yeah. And Ricky, whom I just discovered yesterday, we just met yesterday for the first time, but I'm very glad to know Ricky, who also has a very, very interesting and rich experience in the US as an author, journalist, and a very, very strong and deep experience of Africa, more specifically Senegal and Guinea-Bissau and some other countries as well. So I think the mix of these two authors in this book makes this book quite something special. So the reason actually we met with Domingos and what we worked on very, very in depth over the past 10 years has been an issue which is the question of trust. How to build trust in a society. How to make trust a key lever of democracy. That's what my work is on, trust. Trust building, measuring trust and building trust. This is the reason why my presentation and the interaction we will have with our speakers here. I forgot about our friend Philomé, who is also a very, very interesting and great person, whom I discovered yesterday as well. I will structure, because that's the way I think, the way I'm built, is around trust, the components of a trust society, of a society made of trust. And what I was interested in when I read the book, of course, from page 1 till the end, was that quite early on in the text, actually, I'm going back to where I was. Yes. In the introduction, actually, Ricky raises this issue of trust in an interesting manner. Let me go back to that. I was there. I don't know. Yes, here it is. She says the following
So there is a sentence saying, the perception of having control over our own future and the outcome of our actions versus letting go of control and believing in the outcome is a different perspective I learned here in Senegal. I used to think that the opposite of fear was love. But West Africa taught me the opposite of fear is trust. So I would be interested in having Ricky perhaps say a few words about this notion. The opposite of fear was love, that's what you thought, and now you feel that the opposite of fear is trust. How come you had this change in perspective? Thank you so much. I guess, thank you for the introduction. Just to briefly explain, and I think the reason I had that change of opinion was if you base decisions on fear, it came to me that you end up isolating yourself from other people or yourself from your own freedom, whether that's a personal decision or a political decision. If it's one taken of fear, it often ends up in isolation. And with trust, it was about trusting the outcome being okay, whether it is okay or not. And I think that's why it changed. And when you make a decision, trusting in the outcome, trusting in other people who are around you or making the decision with you, you end up connecting with those people or having a bigger sense of connection with other people rather than isolating yourself. So does that answer your question? That's great. Sorry. Thank you, Ricky. Thank you. Sorry. Thank you so much, Ricky, for commenting on that notion. Then I will quote here Domingos, a little bit later in the book, who said, Domingos, you write, Guinea-Bissau is a beautiful country with a very small and mostly young population, well located, benefiting from optimal natural conditions for the exploitation of agriculture, fisheries, tourism, and also having important reserves of precious minerals. And then you add, peace and stability have been the most missing elements, so they must represent the priority, and there must be a collective investment in their construction and preservation, whether through dialogue or through the strengthening of laws and rules of internal discipline, but perhaps above all, through the extension of opportunities to all citizens, so that each one can exercise his or her talent and achieve fulfillment according to his or her effort and dedication. Do you want perhaps just Domingos to have a first reaction to this sentence that you wrote, or do you want me to go further, as you wish? As you wish. You are in command, so we'll follow you. Eu só espero que este formato não esteja a ser demasiado agressivo para quem nos acompanha, se entenderem que vale a pena que haja alguma forma de interpretação paralela em português, podemos ir tentando. Sim? Não percebi. Convém. Eu sei que vai ser um exercício complicado, mas temos na sala o Anísio Indami. Eu ia pedir a indulgência para ele tentar, na medida do possível, sem traduzir, mas escolher as palavras-chave para esse efeito. Contudo, eu tenho que responder à questão que me é colocada para dizer que eu acredito piamente nisso. Nós identificamos as nossas fontes potenciais de crescimento econômico e muitas vezes a África tem sofrido com esse síndrome de pensar que, por ser o continente provavelmente com maiores reservas de energia, automaticamente o desenvolvimento há de lá chegar. Esquecemos o essencial, esquecemos o homem,
esquecemos de colocar o homem no centro desse pensamento estratégico. E sem o homem, e sem que o homem guineense, a mulher e o homem guineense, acreditem que vão ter a oportunidade de poder exercer o seu talento, os recursos naturais acabam por significar mais uma fonte de conflito, uma fonte de ruptura social, do que a criação dos consensos necessários para que esse desenvolvimento possa de facto acontecer. É a minha perspectiva e é o que eu defendo. So, I hope you follow. I must trust what Domingos said, because I didn't understand a word, No, but in I'm 2 sure words. it was very interesting. In 2 words. In 2 words. What I'm saying is, natural resources, for the most part, are connected as being the main factors for development. It is true. But when you put the person, the women and the men from Guinea-Bissau in the center of your strategic thinking, if anyone born and raised in Guinea-Bissau believes that it will have an opportunity to realize its potential, then your natural resources will come to play. Otherwise, it becomes a source of conflict, which is the one we are facing so far in our country. Great. Thank you. Thank you, Domingos. Thank you. So, to explore now more in detail the book, the various aspects of the book, please let me use this model that we have been building, that I developed with my team about back in 2014. This tree of trust, Arbore da Confianza, came out of soil in France initially, back in 2014, and we met about 1 year later with Domingos. And you see that this is the Portuguese/Bissau-Guinean version of the Tree of Trust. Actually, I'm very, very glad to share it with you, because who did this translation? This is Domingos and his team, but I remember very well, as if it were yesterday, at his house in Bissau at 11 or midnight, finalizing the adaptation of the words to make sure that they fit exactly where they are. So Domingos is part of this tree, in fact. Só por uma questão de contextualização. Estamos a falar em 2014, acabou-se de formar o governo, reconhecemos que tanto o governo, a presidência e outros órgãos de soberania tinham uma visão diferente daquilo que devia ser o processo de desenvolvimento. Então, ao mesmo tempo que nós trabalhamos no plano estratégico operacional, que foi dado o nome de batismo de Terra Arranca, também trabalhamos no sentido de criar um índice de confiança entre as várias instituições. E esse exercício resultou na elaboração deste documento, Árvore da Confiança, que tinha como objetivo puxar para um quadro de diálogo todas as diferentes instituições do país, para que de facto houvesse um consenso mínimo e se pudesse trabalhar. Thanks, Domingos. So, let's start with the dimension on the top left side of this tree of trust, which in Portuguese is corresponsabilidade, cooperação e encorajamento. I'm sorry for my accent, but I hope it was not too bad. In French, co-responsabilité, coopération et émulation. And the word that is the most important is the notion of co-responsibility. That means, are you aware of the consequences of your acts on others? When you do something, if you throw a garbage, a can on the street, are you aware of the consequences this will have on the fact that we'll end up perhaps in the canalization and create some problems for for everyone, basically. This notion of co-responsibility is something very important, but very far from our cultures today, whether it's in France, probably here in Portugal, certainly in Guinea-Bissau, and in most countries in the world, in the US as well, I'm sure, where people are very into their own thing. There is a culture of individualism, research of individual performance overall. That's what happens in most countries of the world today. So let me read. It's going to be a little bit long, but I'm reading some
sentences out of the book. And that's Domingos who writes that. For everything, people look for the healer, the Jambacus, and the Moors, always making it depends on a destiny that someone else knows how to shape, instead of seeking training for employment and to project their future. How to make Balantas, Fulas, Bijagos, Felupes, etc. share the same interests and find a common identity through language, beliefs, and customs. Utopia or not, it seems fundamental to me to find a formula that reconciles the rasadures with the bibidures, those of the mosque, those of the church, and the poilion, the mystic tree, those who honor the deceased who were in a new existence, more dignified and more honorable, those who believe that it ends with death, etc. I clarified that these postulations are not the apology for the universal leveling of all social groups through the annihilation of differences and plurality, but only the search for an establishment of point of common coexistence and acceptance, associated with the feeling of belonging to the same reality, and, in this way, the commitment to the construction of shared interests. With this effort and exercise, we would arrive at a Guinean nation that would strengthen and consolidate itself over time, and with the deepening of this coexistence and not the other way around. Last small paragraph. The type of development that is sought for a particular country can never be fixed from the outside by any World Bank, Monetary Fund, or any other development agency, no matter how competent and credible it may be. This is a task of the exclusive competence of the Guineans, and for this exercise, everyone must count in the country and in the diaspora, the Guineans of blood and or heart, all parties, all social organizations, all religious confessions, all races, ethnicities, all count so that the feeling of being Guinean and of belonging to the same nation and sharing the same interests can emerge. And I will just add one sentence which comes from Ricky's words. She spoke about Ubuntu. You mentioned the Ubuntu, saying Ubuntu is a Zulu ideal that is loosely translated into I am because you are. I am because you are. So I just want to add that because here we are. And my question is, based on what I just read to you, are the great influence of spiritual forces and leaders, as well as the variety of ethnies, obstacles to a culture of co-responsibility, or are these aspects rather an opportunity? Is it an obstacle or an opportunity to have such a diversity of ethnies, religions, cultures, and so forth in a country such as Guiné-Bissau? Eu gostava só de pegar num ponto que o Pierre está aqui a explorar, para a criação deste quadro de confiança. Um dos elementos essenciais é a corresponsabilidade. A corresponsabilidade. E ele define, simplificando uma noção que pode ser bastante mais complexa, que tem a ver com a preocupação de saber, por cada ato que nós exercermos, estarmos atentos a como isso vai tocar ou vai influenciar a vida dos outros. Nós não podemos estar só preocupados em, por exemplo, nós vamos executar um projeto e pensamos que o projeto é automaticamente bom para todos, sem perguntar se de facto está a influenciar ou impactar positivamente a vida das pessoas. Mais adiante, ele entrou na avaliação que nós fizemos das razões deste diálogo que estamos desenvolvendo, e de facto é o argumento que nós, e perdoem-me a ousadia de pensar, que em certa medida nós assumimos a religião que nos foi transmitida.
Mas de repente nós entregamos toda a nossa vida, todo o nosso futuro, todo o sentido da nossa vida a algo que não depende de nós. É como se ficássemos só por aquilo que já tivesse sido escrito no destino. E, portanto, esta noção de corresponsabilidade também tem que significar nós reassumirmos a responsabilidade por aquilo que acontece nas nossas vidas. Não é? A nossa vida não pode depender só daquilo que está eventualmente escrito no destino. Também tem que significar que, em função dos elementos que nós utilizamos, em função da atitude que nós temos em relação às nossas vidas, assim vamos ter sucesso ou deixarmos de ter sucesso. E é aí que ele fala da questão do Jambacus, fala da questão da forma como nós veneramos a morte, não é? Veneramos a morte na sua componente cultural. Até se compreende, mas essa dependência quase que antropológica tem que ser questionada e tem que merecer uma reflexão no sentido de o podermos ultrapassar. Quer dizer, muitas vezes até nós damos-nos conosco a pensar que só o africano é que é crente. Não, o europeu também foi muito crente. Talvez muito mais crente que nós todos. Mas chegou uma altura em que foi necessário relativizar as coisas, para que o homem também assumisse parte da responsabilidade daquilo que acontece nas suas vidas. Portanto, é o que... Mas isto... eu queria aproveitar para dizer que o livro é mesmo bilingue, portanto, ninguém tenha medo que vai encontrar um livro em inglês, não é? Está em português e em inglês, precisamente para propor um debate quanto mais aberto e mais abrangente possível. Pierre, por favor. Je sais pas si... You want to say something? But perhaps because we are talking here about this notion of co-responsibility and the ability for different cultures and religions to live together, do you, Philomena, want to say something? Est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus? Avec ton propre regard qui est basé sur la religion, les religions, ta connaissance, puisque tu es au Vatican, tu as des... Non, je préfère parler par moi-même. Laissez le Vatican en vacances aujourd'hui. En tout cas, boa tarde. E muito obrigado a Filinto Elísio, que realmente é um carro armado em termos de lança para lançar a cultura diante. Desculpa, realmente. E para convite, que me esteve a fazer uma surpresa a domingos. Havia domingos e cá minha irmã havia africanos todos como nós irmãos. Não. E minha irmã, de facto, de família. E uma grande honra, na papel crioulo, havia assim ele entende, havia ali e eu be crioulo. Mas em português. Ok? Então, desta vez, ele que está ficando um bocado fora. Depois nós também explicamos outro. Então, é uma grande honra estar ali, perto dele, mas também nós temos um irmão mais grande que está ali, entre nós tudo aqui, Johnny, que está na metade lá, João Mendonça, não? Então é uma coisa que se vida escrevido antes ou não, que sabemos se apoia alguma coisa mais naquilo que ele fala, porque nunca nós imaginava como um dia não nos sinta ali junto, que gente que está dormindo junto na mesma coisa lá. E a nós, na Europa, para nós estar ali junto, na discutir um livro que de com a senhora Ricci, e que lá, como é que não a considerar? É uma coisa prescrito, ou circunstâncias de vida, ou é como? Em todo caso, se vê como é, e maneiras de procurar um sentido na vida. E que sentido de vida? Mas sentido na vida quer dizer como a priori vida tem um certo percurso e tem-se direção e tem-se como é que pode falar direção, mas também
e tem esse sentido que o Buda contribui. Então, nesse aspecto, questões de corresponsabilidade para ver de rumo que nada, não, caminhos que cuide e poder resultar num bom coisa ou mau coisa, mas que é de boa responsabilidade pessoal e cada vida em si. Mas para fato de como ninguém catapa de si cabeça, não? E, então, vida é sempre outros. Não? Quer dizer, tudo que você caminha facilita acaba depois de bem tem-se influência riba de outros. Porque a mim pode falar, não, esse não é problema de meu pessoal, etc, etc. Mas a hora que o problema chegar, não tem incluir tudo outro gente nela. Então, lá que o problema de pensar responsabilidade que cada um de nós tem em termos de dar vida, uma direção justa e coisa de tomar muito sério. Aquilo que a mim se fala como mas a própria tradição precisa de ser desafiado mangarbias para poder ir mais longe. De facto, que a mim, a nós tudo que está ali, normalmente criando nascer coitada dessa, eles que mandaram na escola. Então, a minha ossa está pensando como eles, mais tem uma escola do que a nós, porque é projeto mais longe. Então, o que é educação para mim, para lá? E de como maneira que a gente está falando, como às vezes é necessário, papai pega filho e pôr no ombro, não? Para habituar filho a aprender a mais longe de bico de papéis. Quer dizer, e que lá que escola. Mas sem esquecer como está riba de ombro de minha papéis, não? E que lá que mangarbias e que é fácil realizar esse tipo de coisa lá. Tem que deve de seguir os costumes que é necessário e tem que deve de começar a fazer que ele passo mais longe de bico de minha papéis. Porque aquilo está que eles na espera, não? Então, como ele tem aquele passo que não deve daquela que está chamado ato de responsabilidade pessoal, não? Pensa como aquilo é uma coisa muito importante, não? Yeah. Just so, one. Vous avez compris, mais sinon. Pas du tout, mais c'est pas grave. Je suis sûr que c'est très. Non, mais si tu veux résumer, voilà. Alors, just a last a few lines about co-responsibility, and then we'll move on. I would, at the end of the book, Domingos writes a few lines which I would summarize as promoting a new attitude towards co-responsibility. And he says, Domingos says, a process of permanent trial and correction in which mistakes are not definitive and reasons for giving up and altering, abandoning the project and completely changing course, but learning and better preparation for the next step, better measured and safer, with less probability of error, in which the successes the successes also do not represent the certainty that the path has already been discovered and that it is already possible to move forward at full steam, but in which caution is maintained and vigilance is reinforced. And between these two behavioral positions, the Guinean man takes responsibility for his actions, keeping the merit of his successes and learning from the demerits of his failure without looking for a culprit, another responsible. So we're exactly in that message, that notion, that behavior. By the way, just one word to describe these 7 dimensions of the tree of trust. We use one word, which is a biblical word named habitus, H-A-B-I-T-U-S, an habitus. It's a Latin consonant. That an habitus was a word popularized by a world-known sociologist, Pierre Bourdieu, who passed away 20 years ago. And an habitus means a behavior or an attitude that finds its roots in mental beliefs, in a social heritage, and in a social heritage. That's what a habitus is. So we have our 7 habitus. And now I'm going to mention the second one, which is here with my great Portuguese accent
empatia, boa vontade, reconhecimento, aceitação e a diferença. Hein? Acceptation de la différence, acceptance of differences. Okay? So here, a few lines from the text by Domingos, and then I have a few lines by Ricky. The first one's by Domingos. I never felt the weight of any pressure of national African cultures and traditions. I think that this manifestation of ethnic belonging and the rituals associated with it is very recent, much stronger now and more present in people's lives. It is important to mention that the colonial system, by dividing the population between the assimilated and the indigenous, between those from the bush and those from the city, imposed such a deep social division that it used all factors from religion to the language of current use, Creole and Portuguese for assimilated, instruction, and even the laws that were applied, depending on the groups to which one belonged. With the proclamation of independence, the normal thing would be to expect that this rupture would be healed and overcome, but what is observed goes in the opposite direction, which has aggravated the signs of distrust between these social groups. That's what you say. And my question is, how come, in your experience and thinking, how come independence didn't help overcome those divisions? It's a question. An important one. An important one, yes. My only observation is that we have to move quickly. Okay. Filinto is monitoring the time, so when he shows the red card, you have to go. Não, eu acho que consigo, de forma muito breve, ir ao encontro daquilo que o Pierre está-me a questionar. Nós temos a tendência, e eu penso que Cabral discute isso de forma bastante profunda. Cabral chama a atenção para o facto de que a fragilidade dos nossos Estados, muitas vezes, acontecer por estar assente na inexistência de uma nação. Ou seja, as bases que levaram à criação do Estado nos países europeus e noutras sociedades não foram as mesmas bases, primeiro não foram completamente observadas. Então nós temos que ter consciência disso. Portanto, nós não podemos pensar que o modernismo significa abandonarmos a nossa identidade. Mas o inverso também é importante, porque se não formos capazes de criar valores que nos unem naquele espaço que nós partilharmos, para de facto construirmos uma nação forte, em que bases é que vai assentar o Estado? Não é? E temos tido realmente esta crise quase que permanente e que nos obriga a revisitarmos essas bases. Portanto, ninguém está a propor que eu deixe de ser Banjaco, Balanta, Fula ou outro. Não. São bases da nossa própria identidade que provavelmente teremos interesse em preservar por muito tempo. Mas isso não pode ser contraditório, nem impeditivo de criar bases que sejam comuns, em que todos os guineenses se revejam e que sirva de fundamento para que um Estado possa ter, não é, a consistência necessária e poder funcionar. É este o argumento que está aí a tentar-se. Obrigado. So, since I have about 10 more minutes, maximum, let me just share with you briefly 2 personal experiences I have of working with Domingos, so that I'm sure you know him as well, if not better than I do, but nevertheless, let me share you that, and then I'll have one final question to him and to perhaps other friends. Exactly the second time I went there, Domingos said, Pierre, I would want you to come with me in the south of the country. Do you have some jeans and a pair of boots? I said, yeah, boots no, but jeans, yes.
he took me with him and half of his government to a political tour in the south of the country, in several small villages in the south of the country. And that was about, what, 6-8 months after you became prime minister? Something like that. And just 5 minutes before we arrived in the small village, where he was going to make a speech in front of 300 to 500 inhabitants, he said, Pierre, I want you, when we arrive, I'll give you 5 minutes to explain to the village people your tree of trust model. I said, oh, thank you for such a challenge. We arrived, and Domingos spoke first in front of the public, and one of his ministers was translating his speech in Creole to me in French. And he explained that in that village, before the election, there was no electricity. And he had made a promise to the population that if he were elected, he would do his best to install electricity in that village. And when I spoke, I had just my tree of trust in my hands like that, and I explained to these 300 people under a big tree, nice tree, I said, please let me just say one word to describe this tree of trust, Árvore da Confiança. One dimension, which is the one on the bottom left, is consistency between words and acts. Coherencia entre palabra y os actos. Huh? And I said to them, do you want me to give you a concrete example of what it means, consistency between words and acts? So they were listening carefully to me, and I said, your prime minister just 8 months ago, when he was doing his campaign, political campaign, to be elected, he promised to you that he would install electricity. 6 months later, 8 months later, you have electricity. That is consistency between words and acts. And the whole public applauded, as you will do now. That's one illustration of the person you have here. And the second one, which I will say a few words while remaining a little bit discreet, is a few months later, unfortunately, there was a major political tension, for the least, that unfortunately led Domingos to have to quit his position as prime minister. And I was with him in Dakar. He invited me to meet with the President Macky Sall of Senegal to try to get his thoughts and perhaps support in calming the game, the situation, the tensions. And Domingos was receiving a number of people, personalities, in his hotel. And I was with him at some point, and the gentleman came to meet, to have a discussion. And I was translated what he said to Domingos. The guy, an important person, said his advice to Domingos was, Domingos, to make sure you remain in power, why don't you do a military putsch against the president, against your president? Why do you do a military, you should do a military coup to get rid of the president. That's what he said in front of me. And I remember Domingos, who could have said, oh yeah, that's a great idea, let's do that. No, he said, no way, it's not my style, it's not my way of, my mentality, the way I envision democracy and power. It's certainly not what I will do. He didn't follow the advice. And my last sentence and the question I will ask is, that's a question, in fact. When we see the situation and the fact that unfortunately 10 years later, the situation is still very complex in Guinea-Bissau. My question is, in fact, do we need a major crisis or drama to make change happen? That's a question. When you look at the world, not just Guinea-Bissau, but the world, Second World War, the Berlin Wall that disappeared, Rwanda, I was in Kigali 3 weeks ago. Rwanda, the drama, 1 million people who passed away, who were there, and today a country which has, not perfect, but has improved a lot. Do we need such major trauma
to generate a real long-term change? Is it what's necessary? What do you think, Domingos? I believe that Ricky would be in a better position to explain this. It's about Guinea-Bissau. I better trust, Ricky's position. Oh, very nice. Thank you. Okay, first of all, I'm not as used to speaking in public as Domingo, so I apologize if I aren't as good at it. I don't know if I'm qualified to answer that question either, but I would hope not. I think part of this book as well talks about imagining different solutions beyond what we've always had before. There's a space to, you don't have to use previous solutions to solve current problems. You can imagine something that doesn't exist yet. And so I think, yeah, there's been trauma that has led to other changes before, but there's always the chance to imagine a different possibility beyond what we've ever experienced before. And I think, so no, I think you need to include other voices that haven't been heard as much, and they would help figure out a solution that doesn't look like the solutions that have come before. So. Thank you so much, and thank you very much, and thank you, Mr. Editor, for publishing this great book. Congratulations, and great success to the book. Muito obrigado ao Pierre, e nós vamos avançando. A questão linguística passa às vezes uma ou outra incompreensão, mas também permite mostrar de facto a potencialidade dos vários públicos e a razão por que o livro foi feito em duas línguas também está implícita nestas questões, porque uma personalidade como os autores, as personalidades como estes dois autores, Domingos Simões Pereira e Ricky Schrock, implica que o livro também tenha universos linguísticos alargados aliás, a própria liderança de Domingos é uma liderança que ultrapassa também fronteiras linguísticas internas e externas, e o livro também foi pensado nesse sentido. E eu queria chamar também para um testemunho o Filomeno Lopes, que é filósofo, que é um amigo, que estivemos juntos há pouco tempo na sede da Rádio Vaticano, numa entrevista, num programa em que eu também sou colaborador semanal. E o Filomeno, ele é escritor e autor, aliás está em Lisboa também, acaba de apresentar um livro na Feira do Livro de Lisboa, e também é um futuro autor da Rosa de Porcelana Editora, digo em primeira mão, aliás, e com ele vamos lançar um livro sobre Amílcar Cabral em Roma, e à altura que nós também convidaríamos Domingos Simões Pereira e Ricky Schrock a estar connosco em Roma, e o livro inédito de Amílcar Cabral, que acaba de sair, vamos lançá-lo no Palácio do Governo Italiano, e que vai celebrar o centenário de Amílcar Cabral. E Filomeno Lopes, faça favor. Bom, acho que já disse algumas coisas sobre mim. A única coisa que eu queria dizer é, mais uma vez, dizer o meu grande obrigado a Filindo e a esposa incansável que está ali, Márcia, por este encontro. Não? Vou retomar de novo. Acho que nós nos encontramos aqui hoje
porque provavelmente entre a grande família que somos, os dois, não por sermos os melhores dos outros, mas os percursos que a vida nos deu, as oportunidades e a maneira como nós fomos respondendo responsavelmente a essas oportunidades fez com que tudo se juntou com mais pessoas, etc. Hoje nos encontramos aqui hoje, não? E juntamente. Portanto, sim, a vida oferece, mas também exige da nossa responsabilidade a maneira como nós respondemos às oportunidades que nos são dadas, responsavelmente ou não, cria condições para um dia depois. E eu acho que é isso que o Domingos de Novo queria dizer. Simplesmente 2 palavras. Eu acho que o livro, mais que um diálogo, eu diria que é uma troca epistolar. E essa troca epistolar faz transparecer aquela vibração, não? Que talvez num diálogo simplesmente não viria fora com as reflexões que estão contidas em termos de respostas no livro. Eu acho que, do ponto de vista metodológico, o livro de per si oferece essa novidade. O facto que os 2 autores tenham concordado, e esse concordar não só do ponto de vista que cada um exprime livremente o que acha, etc., mas a maneira, em vez de sentar-se e conversar, não, um faz a pergunta e o outro responde, mas responde epistolarmente. Portanto, tem obrigação de refletir mais sobre o que está a dizer, o que verba volans muitas vezes não consente, etc. Então, eu acho que isso é interessante. E, ao mesmo tempo, o livro parece bilíngue, mas, de facto, não. Porque as expressões que são usadas, seja falando do Zolof, etc., as expressões também de crioulo, etc., há uma interrelação de eventos dentro que, no contar cada um a própria vida, há expressões que não podiam ser ditas de outra forma e então cada um era obrigado a usar ou em inglês ou ele em crioulo, muitas vezes não, etc. Então, isso mostra a dificuldade e também a necessidade de repensar o que é que nós entendemos por identidade. E é aquilo também que se dizia, o que é essa identidade bissau-guineense. Portanto, acho que essa é outra... Do ponto de vista da... digamos assim, eles dizem que responder perguntas nas perguntas. Acho que a novidade desse percurso de fazer perguntas e responder do ponto de vista do conteúdo para além da metodologia é que isso permite, de um lado, fazer 2 coisas. E para mim esse é o essencial deste texto. Por isso recomendo a leitura e, sobretudo, o Filim tem que fazer o possível de entrar mais em contato com as universidades, sobretudo em Moçambique, que faz muito nesse sentido. Nas universidades nós estamos a tentar ter textos do género, porque a mim me fez pensar em 2 personagens. Um é Sonny Laboutancy, não? Que dizia a razão do porquê que se escreve, e é a coisa mais que o Ricci também dá mais no livro. Ele responde: j'écris, donc j'écris pour forcer le monde à venir au monde. Não? Eu escrevo e, portanto, eu grito para forçar o mundo a vir ao mundo. E o interessante é que ninguém tem resposta. E mesmo quando as respostas são dadas, mas parece que fecham a porta, mas deixam as janelas abertas. Então, os livros, digamos assim, a ideia parte de uma pergunta e acaba sempre numa pergunta. Não? Porque eles dão percursos, elementos, a partir da própria vida, mas não necessariamente dão uma resposta em termos de cabal. Também porque a identidade é plus à faire que ele é déjà faite. É uma coisa que temos que construir cada dia mais. Não? E dizia bem Cabral que a identidade é uma espécie de um vestido, a cultura.
é um vestido que a gente tem que cozer, aprender a cozer. Não de forma tão estreita, nem tão larga. Não? Procurar equilíbrio nisso. E o livro, a ginástica que ambos fazem para responder às respectivas perguntas nesse equilibrismo. Bom, o macho vai demasiado no equilibrismo, mais do que ela. Talvez tem mais a perder do que ela tem menos a perder. Não, mas não é isso, é a experiência da vida de cada um. Não? Então, é nesse sentido que eu acho que o livro é tão interessante desse ponto de vista. Teriam coisas a dizer mais, mas para dizer o quê? O que eu acho interessante é que ela vem do Senegal. E nestes anos, nós estamos a falar do centenário de Amílcar Cabral, mas está ainda a celebrar também do Cheikh Anta Diop. Não? Então, para além de Sony Laboutancy, para além de Cabral, e sobretudo Cabral e Cheikh Anta Diop, tinham essas duas realidades fundamentais, que é a necessidade, e é todo o esforço que ambos fazem, para não dar nenhum paradigma daquilo que já sabiam, mas deixar-se questionar. E ambos falam da necessidade de uma ruptura epistemológica. Não? Quer dizer, Cheikh Anta Diop dizia: até quando nós, africanos, continuarmos a pensar os nossos problemas, passado, presente e futuro, com o paradigma dos ocidentais, assim ditos, nós jamais conheceremos, não a liberdade, mas a exaltação da liberdade que estamos à procura. A liberdade já conquistamos, que é a independência. O que nos falta é a exaltação dessa liberdade. E isso não pode ser construída a partir da narrativa dos outros. Nenhum povo avançou com a narrativa dos outros. E nesse sentido, Cabral é emblemático quando recorda que, por mais bonito que seja o pensamento dos outros, nós nunca podemos prescindir de pensar com a nossa cabeça e com os pés bem fincados no chão. Porque, e acrescentou em Roma, quando veio para Roma, o futuro que nós queremos construir depois das independências, não podemos construí-la simplesmente com a nossa cultura. Precisamos também da tal modernidade que dizia. Mas também não podemos prescindir da nossa cultura. Pena a construir o nosso futuro sob bases falsas. Não? E é essa ginástica que eles fazem de tentar trazer fora uma resposta a partir de si mesmo, da própria experiência, sem estar em citações aqui e acolá. Acho isso interessante. Quer dizer que enquadra esse livro na linha daquilo que Cheikh Anta Diop chamava de necessidade de elaborar aquilo que ele chama le classiques africains. Não? Que significa simplesmente, eu costumo dizer, e termino lá, aos meus colegas, diz, somos tais doutores, não sei o que a gente ama muito esses títulos, mas saibamos uma coisa. Depois de 60 anos das independências da maioria do continente, olhando para aquilo que acontece, está claro para nós que não é com as enxadas dos gregos que nós vamos construir as nossas pobres hortas em África. Está muito claro, com todo o respeito que eu possa ter para os gregos. Isso está claro. E é por isso que a luta de libertação iniciou como um ato de cultura e devia terminar sempre como um fator de cultura. Então, acho também que o processo da independência, da construção dos Estados nossos, se não passa por ser um ato de cultura, dificilmente pode tornar-se em algo que responda às aspirações, a tudo aquilo que nós queremos construir. Não? Porque, afinal, temos que sair disso. Que eu acho que é o meu desejo e aquilo que espero a todos, nós no continente africano, por essa imitação, sem pensar por cabeça própria, somos até hoje o único continente que continua a pensar o que não vive e a viver o que não pensa. O que nos obriga a sermos os maiores consumidores da história da humanidade daquilo que não produzem
e produtores daquilo que não consomem. E o círculo está fechado. Então, essa tentativa de elaborar num diálogo digamos assim, um ensaio para aquilo que Cheikh Anta Diop diz, a necessidade de termos essas humanidades clássicas africanas, de reflexão a partir daquilo que estamos a viver, acho isso essencial. Uma última coisa que eu quero dizer, mas isso é um augúrio ao meu irmão e a Mana também, já que é que o povo Ibo da Nigéria ama dizer que quem não sabe que parte do seu corpo a chuva molhou, não sabe também que parte do corpo precisa de ser enxugada. Eu acho que, lendo esse livro, os dois nos querem dizer é necessário, se nós queremos ser ativos em política e tudo aquilo, temos que começar a ser indicadores da parte verdadeira do nosso corpo que a chuva molhou e que precisa ser enxugada. Muito obrigado. Já viram porque é que convidei Filomena a estar cá. E eu queria convidar a Ricky a dizer umas palavras, poucas, pode, um pouquinho. Pode ser ali ou aqui. Ok, vai bem. Ok. Allora, bom dia, boa tarde. Muito obrigada para tudo gentis que está ali hoje. Muito obrigada para a editora, Rosa da Porcelana Editora, Marcia Cufolinto. Obrigada para Edson Pereira, que faz tudo gráfica para o livro. E muito obrigada para o co-autor, Domingos Simões Pereira. Acaba. Ok. Meu nome é Ricky Shryak. Eu sou escritora e fotógrafo. Moro na Dakar, mas também sempre em Bissau desde 2008. 2018, obrigada, desculpa. Começo este livro com o DSP em janeiro de 2022. Naquele momento, não havia de ideias com pensamento diferente da democracia. Então, não decidi tirar fora para partilhar no pensamento. A ideia de título deste livro, Flores de Kitafina, bem na minha cabeça, hoje que eu leio o texto que Amílcar Cabral escreve. Este texto de Cabral fala de um jornalista britânico, Basil Davidson. Davidson vai escrever livro de luta de libertação na Guiné-Bissau. Durante a luta, Davidson vai passar bom tempo na zona libertada com combatentes que Amílcar Cabral tem. Claro, Davidson mata manga de coisas graves durante este tempo, durante a luta. Então, nesse livro, Davidson papia de tudo das coisas que mata na Guiné-Bissau. Mas nessa introdução deste livro de Davidson, Cabral escreve como Davidson odia manga de coisas e mata bomba na cai e odia gente que namori, arma com outra coisa. Mas Cabral escreve também como e tem manga de coisa que Davidson kamati e kaoja. Cabral escreve outra coisa que buca oja e flores da Kitafina. Pabia busibi, flores tem, na Kitafina, mas a mim que tem tempo de mostrar ele. Hoje que leio as palavras de Cabral, pensa como a manga de gente está bem Bissau com uma ideia fixa de que eu ouvi ou de que eu oja. Pabia, gente está bem com uma ideia de como é hoje toda a sociedade. Mas manga de viagem é a ideia também de ser realidade. Se quem bem de fora, suma mim, bem para Bissau, com ideia fixa já de como toda a sociedade deve já de cedo, esta ideia é baseada na outra realidade que capaz com a realidade guineense. E na hoje, só que casta direito. E acaba para cá hoje, bonitasco de terra, e cata hoje coisa,
que pode usar para compor uma sociedade melhor e acaba para hoje a floresta Kitafin. E um risco compor sociedade baseado num sistema que conserta na coisa que o canal levando longe, em vez de compor sociedade baseado naquele que na levando mais longe. Depois, esta busca solução que está bem de fora, em vez de basear na realidade da Terra. Para acabar, não me fala como este livro é base para a conversa, exemplo de pergunta que talvez todo gente pode fazer, mas que pode também responder. Muito obrigada. Mais um beijo e não está confessando aquele lançamento mais multilingue que Rosa de Porcelana ia fazer. E é tão bom ouvir crioulo de Guiné-Bissau, que também obrigam a papenha crioulo de Cabo Verde. E é tão bom ouvir e responsabilidade do futuro na Cabo Verde e na Guiné-Bissau em coabitação com o português não oficializa nosso crioulo. E nos está ficha painel e nos deixa intencionalmente também a última palavra para, nesse momento, outra vez, para Domingos Simões Pereira, que é presidente da Assembleia Nacional Popular de Guiné-Bissau e que dá a honra de abrir e abertura oficial com o presidente de Cabo Verde, colóquio centenário Amílcar Cabral, dia 10 de junho, na sala. E os dois está presídio, Domingos Simões Pereira como presidente da Assembleia Nacional Popular de Guiné-Bissau e presidente José Maria Neves como presidente da República de Cabo Verde. Sim que nos está a abrir nosso colóquio. E vou pedir ao engenheiro Domingos Simões Pereira para falar convosco, fechar, porque de facto a expectativa do público é vê-lo, ouvi-lo e hoje e sempre. Livro de arranca. Eu confesso que contava mesmo que, chegado a este ponto, tudo já estaria dito. E eu subi aqui realmente só para alistar os agradecimentos que se impõem neste momento. Estava certo e por isso compreenderão que as minhas palavras sejam, sobretudo, de facto, para manifestar a honra e o privilégio que é ver estas caras, estas personalidades, gente que significa muito para todos nós, presentes nesta cerimónia. Compreenderão que comece por destacar a presença da doutora e do doutor Lidica e Manuel Boal. A vossa presença cá é algo que realmente enche os nossos corações. Quero, em nome de nós todos, agradecer a doutora Anabela Carvalho, que aqui veio representar o presidente da UCLA, dizer que é uma grande satisfação abrirem mais uma vez esta casa a uma manifestação desta natureza. Cumprimentar e agradecer um amigo muito especial que fez-me uma surpresa daquelas que valem realmente ouro, a presença do Robert Stussy aqui entre nós. Obrigado, Stussy, pela tua presença. De todos os mais velhos que comparecem, a equipa do Tony Checa, do Celestino Costa, da Danda, uma equipa vasta. Eu penso que todos os outros que eu não mencionar vão se sentir representados nesta lista que acabei de apresentar.
Mas permitam que também reconheça que este ato, por mais literário que seja, por mais cultural que seja, também acontece num momento particularmente forte, particularmente pesado. Chegámos inclusive a ponderar se devíamos manter a apresentação nesta data. É que hoje a Guiné-Bissau está de luto. Um jovem que foi preso, que nunca teve oportunidade de provar a sua inocência, faleceu. E parece que a discussão neste momento, essa família deve ter direito aos restos mortais. A Guiné-Bissau chegou a este ponto. Que Deus perdoe as pessoas que continuam a fazer o mal pelo mal e compreendam que é preciso dar uma oportunidade àquele país para respirar e para poder ter paz. Quero dedicar certamente este momento a todos os elementos dos jovens da Frente Popular e a todos aqueles que seguem encarcerados sem processos e, mais uma vez, sem direito à justiça. Meus irmãos, camaradas, esta sala está repleta, como eu já disse, de gente que me honra e que merecia um grande destaque e reconhecimento por tudo o que representam e me inspiram, para além do contributo que tiveram para a edição da presente obra. Antes de mais, dedicado a Amílcar Cabral, no ano do seu centenário natalício, e por continuar a despertar esse sentimento de descoberta e aprendizagem. Desta feita, com base em um diálogo que manteve com um amigo, como disse a Ricky, Basil Davidson, e as conclusões e referências sempre muito elaboradas que daí resultam. Ouviram bem das palavras de Ricky. Não tivemos tempo de te mostrar as flores de Kitafini, mas elas existem e são lindíssimas. Ou seja, a Guiné não é feita só destas coisas que nos fazem empinar, fazem muitas vezes termos vergonha de nós próprios. A Guiné também tem as flores de Kitafini e é essa a responsabilidade que todos nós temos de as relevar. A toda a minha família, especialmente a Paula, aos meus filhos Dé, Da e Ju, parecem chineses, não? Esses nomes. Mas também já as netinhas, Nia e Nenga. Um fortíssimo abraço ao Edson, meu sobrinho, mas meu especial assistente, um perfeccionista em pessoa. Eu já disse da outra vez e volto a repetir. Tenho que ser sempre a dizer, chega, isto que conseguimos já é bom. Mas ele quer continuar e às vezes tenho que lembrar que ele é do Benfica e por isso é que essa insistência. Dedico a memória da minha mãe, agora distante, mas sempre a velar. Reconheço aqui a presença, como o Filomeno Lopes disse, o nosso filósofo, jornalista, a presença do mano mais velho, o João Mendonça, que dá-me realmente a satisfação da sua presença ao lado do Epifânio. Obrigado por estarem cá. Quero cumprimentar a editora Rosa de Porcelana, através da Márcia e do Felinto, pelo empenho em produzir a melhor versão possível daquilo que rabiscamos. Eu estou a ser sincero. Depois de entregarmos o primeiro draft deste trabalho, iniciamos o processo de revisão. E eu devo confessar, Filinto, que cada uma das trocas que fizeram surpreendeu-me por abrir novos domínios que eu não estava muito preocupado e não estava muito concentrado a ver. E devo dizer que, certamente, qualquer obra vai precisar de mais revisões. Mas temos que reconhecer que fizeram um bom trabalho e inclino-me perante o profissionalismo que demonstraram, pelo menos me convenceram nesta edição. Muito obrigado. Permitam, caros editores, que apresente aqui ao Stephanie. É Stephanie, não? Stephanie. Aqui presente
os meus agradecimentos em meu nome, em nome da RIC. O Stefani foi quem financiou esta edição e permitiu o capricho da capa dura. Ter uma capa mole já era um desafio. Ter uma capa dura só foi possível porque o Stefani nos deu o direito a esse capricho e também as ilustrações. Acreditem que houve um momento de muita interação, não vou dizer discussão entre mim e a Ricky, porque a Ricky, sendo jornalista, é também fotógrafa. E, portanto, a questão da fotografia é algo que lhe vai ao coração. E eu lembro-me da primeira conversa com o Filinto, com a Márcia. E a Márcia dizia, reparem que muitas vezes há determinado tipo de obras que a imagem não acrescenta grande coisa. E eu dizia, pode não acrescentar, mas tem que estar lá, porque senão a Ricky me mata. E foi uma grande negociação até ficar no número de fotografias que estão no livro. Mas penso que é uma ilustração que todos nós, não é, guineenses e amantes daquele espaço, realmente vão gostar. Um agradecimento muito especial ao meu amigo Piero Viniqui, apresentador da obra. Sei que para estar cá faltou ao importante encontro da família nos arredores de Paris e por isso ainda maior o meu apreço e consideração. Eu estou tentando dizer isso em português porque eu sei que tu é capaz de acompanhar. Não menos especial e um beijo muito grande que eu endereço a uma família que é muito especial também e que veio da Estónia para estar conosco aqui hoje, neste momento. A minha mana, quase uma filha, a Virgínia. Virgínia está cá. Virgínia, tens que te levantar. Está a Virgínia, está a mãe da Virgínia. Está aí? Está a tomar conta do neto. Não é? E está o filho. A Virgínia, nos conhecemos no meio de uma das campanhas eleitorais. Foi-me apresentado como uma cidadã da Estónia que, tendo descoberto que uma das suas proveniências é a Guiné-Bissau, foi à procura das suas raízes. E nos encontramos nessa altura, e desde essa altura eu pude acompanhar a vibração com que cada momento dessa afirmação enquanto guineense, não é, produzia na Virgínia. Obrigado. Eu não queria acreditar. Eu, há 4 dias, estava na Nigéria e liguei para a Virgínia porque devíamos nos encontrar no Togo. Devíamos nos encontrar no Togo. E quando eu liguei para ela, ela diz, Domingos, infelizmente, eu estou no aeroporto, estou a apanhar o avião para a Estónia. E eu pensei para mim, pronto, não é? Toda a vontade que eu tinha de ter a Virgínia conosco na apresentação desse livro, obviamente que fica adiada para outra oportunidade. Não é que ontem, estando na Gulbenkian a acompanhar a apresentação do livro do nosso saudoso ex-presidente Luís Cabral, recebi a mensagem da Virgínia a dizer: acabei de aterrar em Lisboa. Obrigado, Virgínia. Com histórias extraordinárias de encontros e desencontros, de procura de identidade de algures deixada e da construção do nosso mundo, para além daquele que recebemos por herança. É aquilo que encarna a Virgínia e muitos de nós que aqui estão. Muitíssimo obrigada por estarem cá. Finalmente, a companheira desta aventura, a Ricky Shriok, por toda a confiança depositada e pelas longas horas de intenso debate e discussão, sempre na procura de novos ângulos de visão e de compreensão, e de um mundo que não pode se resumir à metafísica, mas que também sai de dentro de cada um. Eu quero confessar que eu aprendi muito com a escrita disto que hoje apresentamos como livro. Eu admirei muito o trabalho da Ricky, e digo isso no livro. Ela não se apresentou como uma jornalista regular que faz perguntas e anota respostas. Ela estava interessada em algo mais. Ela queria perceber porquê. Nós questionamos a capacidade das sociedades africanas construírem
o sistema democrático, o regime democrático. Mas ela pergunta, mas tem mesmo que construir o regime democrático? Será que a essência desse modelo do regime que estamos a propor vem de dentro, resulta de um processo de maturação social, de um processo de aprendizagem da própria sociedade? E talvez sem dar conta, eu também fui embarcando nessa discussão. Mas para poder equilibrar o diálogo, eu disse que não podia só ser ela a colocar perguntas e eu a responder. Eu também tinha que colocar perguntas. E daí resultou essa interação. Reconhecendo que muitas vezes as dimensões que nós estamos a tentar definir dependem em grande escala, não diria maioritariamente, mas em grande escala, de nós próprios, da visão que nós emprestamos àquilo que estamos tentando caracterizar. E, portanto, eu comecei a perguntar. Eu tenho ideia daquilo que é a origem, a essência de termos como a nação, como o Estado, como a política, como a justiça, como o desenvolvimento, por exemplo. Mas é interessante eu saber qual é a origem na sua perspectiva, para nós podermos comparar, para poder ter uma ideia de quanto essa diferença de opinião pode realmente significar, pode representar a complexidade na própria criação dos consensos necessários sobre esses termos. Porque não havendo consenso sobre do que estamos a falar, podemos continuar a falar, mas provavelmente não vamos chegar a sítio nenhum. Então a preocupação era realmente essa: estabelecer uma base. E lembro-me que uma das primeiras frases que colocamos por escrito e serviu de pontapé de saída para a nossa interação foi quando ela quis entrar em pormenores sobre a tese que eu estava a desenvolver e eu dizia: repare, eu não tenho respostas, eu tenho perguntas. E a resposta só fará sentido se for encontrado num processo dinâmico. Num processo em que cada vez que encontrarmos alguma pista de resposta, essa pista possa servir para questionar novas dimensões e continuarmos essa procura. Então, ao ler o livro, e permitam este parênteses para reconhecer também a presença do meu cunhado, muitas vezes por ser cunhado nós dispensamos a apresentação, mas é um eminente pensador da Guiné-Bissau, o nosso constitucionalista, não é? Professor Dr. Emílio Café de Costa, o nosso Dr. Mário Mendes, todos os que estão cá, o Dr. Silvestre. Eu gostava de poder realmente chamar a todos, o meu primo Ndinho, o Dr. Rui Pinto, o Otávio, todos os que estão cá, não é? Acompanham-me e estou muito feliz. O Anísio, que veio dos Estados Unidos para estar cá e também mandou uma mensagem hoje a dizer: acabei de desembarcar, obrigado por estar cá. Obrigado a todos que nos acompanham. Abdurrahman Yassi, obrigado. Tenho que baixar a coisa porque senão continuo a identificar mais elementos e não saio disto. Eu sei que muitos irão considerar esta como uma simples entrevista, enquanto outros a irão definir como um estudo aprofundado de sociologia política da Guiné-Bissau. Eu direi não se tratar nem de uma nem da outra, mas simplesmente um diálogo leve, em que se busca, através da contraposição e superação de pontos de vista, uma compreensão mais abrangente dos temas em discussão. É um livro de expressão de dúvidas acerca da cidadania, da exposição de dilemas existenciais, de reflexão sobre a natureza humana e a respectiva organização em sociedade, sempre com o intuito de autoconhecimento e de aperfeiçoamento, nunca em busca do culto da personalidade ou de demonstração de intelectualidade. Podíamos alargar, não é, a latitude desta observação. Mais do que uma questão de culto ou falta de culto, eu penso que o mais importante e aquilo que nós tentamos evitar é parecer que
por sermos autor e por estarmos a escrever um livro, nós estamos a ensinar algo. Nós não pretendemos ensinar algo. Nós pretendemos partilhar o nosso pensamento em relação às inquietações que nós próprios temos. E nós pensamos que precisamos das inquietações dos outros. E precisamos abrir o nosso espírito para que haja, de facto, um encontro. E quanto mais encontros acontecerem, mais próximos estaremos de estabelecer alguma forma de compromisso. E esse compromisso poder sustentar esta nossa trajetória. Dizia ontem, estando com o mais velho, Tony Checa, que há uma frase que eu gosto muito do nosso conterrâneo Carlos Lopes. Ele diz que todas as gerações acham que estão a viver numa época especial. Todas as gerações. Lemos o passado, projetamos o futuro, mas pensamos que nós é que somos especiais. E pode ser que seja verdade, que somos especiais. Mas especiais na devida dimensão de termos a responsabilidade de deixar algo. E, portanto, por mais que a democracia nos incite e nos aprenda a criar o contraditório, a debater, a não estar de acordo, a discordar, não é? Também nos convida, enquanto sociedade, a estabelecer pontos de entendimento, compromissos, bases de consenso, que permitam que esta trajetória também beneficie de alguma tranquilidade, de alguma paz, de algum consenso, para que a visão possa ser focada num ponto. Quem estudou, pelo menos, a física, não é? E as luzes que se podem convergir ou não, se todas as feixes de luzes forem direcionadas num sentido diverso, não haverá foco em relação a nada. É preciso que haja concentração em algum ponto. É óbvio que, tendo havido essa concentração, ninguém pode evitar que haja também refração dessa luz. E com isso nós não perdemos nada. Aumentamos a dimensão, a latitude do nosso próprio ângulo de visão. Diz-nos, a esse propósito, Amadou Daffé, o professor da obra, após leitura dos nossos escritos, que o significado de uma palavra é vivo e relaciona-se com o seu uso, com o que as pessoas dela pretendem. E poder-se até dizer que tem muito mais a ver com o interesse no seu uso do que com o seu valor ontológico. Há muitas palavras que, para mim, surgiram já neste percurso. Com a independência, o Dr. Boal e a Dona Lilica trouxeram-nos coisas novas, muitas coisas novas, que nós precisamos decifrar. E nós deciframos à nossa maneira. Mas muitas vezes, como alguém disse aqui, os padrões na base das quais nós fomos analisados, avaliados, vinham de outras latitudes. Ou seja, nós importamos esses padrões, tornámos-los nossos, mas depois somos avaliados em função de outros mecanismos que são estabelecidos lá fora. Temos que ousar fazer o caminho todo. Eu lembrava-me do professor Dr. Cafo de Costa, numa das apresentações de uma das suas muitas obras, dizia que o caminho faz-se caminhando. Nós temos que ousar caminhar enquanto sociedade. Não podemos ter medo disso. Vamos cometer muitos erros? Sim. Só não comete erro quem não ensaia. Agora, cada erro cometido, o facto de darmos conta que se trata de um erro, deve também servir de aprendizagem. Porque quem insiste em cometer o mesmo erro não está a aprender nada, não. Esse não está a aprender rigorosamente nada. Quando se discute a democracia, as respostas a que chegamos sobre que elementos são importantes e, portanto, por exemplo, como governar e viver juntos, dependem muitas das vezes das perguntas que fazemos. Pensemos sobre isso. Então, eu e o Domingos dizia a Rick, estou a citar a Rick, dizia, decidimos discutir como a identidade molda essas visões. Por exemplo, colocávamos a questão da política. Qual é o seu conceito de política? E ela dava a sua opinião. Eu dava a minha opinião. Mas depois tínhamos que recuar para lembrar que ela nasceu no Illinois, não é? E era repórter
de uma estrutura mais ligada ao poder local e que, portanto, era esse o horizonte que, no fundo, moldava a sua visão em relação a esses conceitos. Eu vinha de outras realidades, mesmo com a riqueza, assumo, não é, das experiências, porque tive a oportunidade de passar. Tudo isto conta na forma como nós definimos esses conceitos. Mas ao fazê-lo, nós não podemos perder de vista que continuamos a ter um país com mais de 63% de analfabetos. Como incluí-los nessa discussão? Como tomar em conta a sua perspectiva? Lembro-me de uma frase de Amartya Sen, em que ele dizia que uma sociedade, para falar sem complexos, precisa ter 3 gerações a um nível comparável. 3 gerações. E eu pensei em mim próprio. Bom, a minha mãe já não está. Era com a minha mãe que eu fazia referência. Disse, com a mãe já não dá. Não vamos esperar até que a mãe aprenda a ler, a escrever e a ler os jornais para nós podermos discutir. Tem que ser a partir de mim para trás. Significa que tenho que aguardar que a minha neta esteja em condições de falar comigo sem complexo, ou sem que eu tenha complexos daquilo que estiver a falar com ela. Ora, eu pertenço àquilo que esta sala representa, os privilegiados da nossa sociedade, aqueles que tiveram acesso a essa formação. Quando é que vamos ter a maioria da população a entrar para esta sala, a fazer parte deste grupo de privilegiados e aguardar, respectivamente, que até a 3ª geração esteja em condição de poder dialogar sem complexos? É esta a grandeza do desafio que está colocado perante nós. Esta é a grandeza do desafio que está colocado perante nós. Então dizia, continuo a citar Rick, sem pretender dar lições ou estabelecer padrões, mas sobretudo levantar interrogações e dúvidas, ilustrando como todos são relevantes para o debate e como este não precisa ser conclusivo para aportar lições. Não preciso dar lições. Eu preciso partilhar aquilo que eu penso e partilhá-lo de forma sincera, mostrando sobretudo que o ângulo pelo qual eu estou analisando uma determinada realidade pode ter a ver com a forma como eu estou a olhar e como estou a definir essa realidade. E vou aproveitar aqui e prometo que o livro tem muitas anedotas, muitos relatos. Quem me conhece sabe que eu gosto de anedotas. Para mim, as anedotas são ilustrações que ajudam a compreender e a estabelecer de forma mais clara, não é, a imagem que estamos a tentar reproduzir. E aqui queria contar realmente uma história, e sei que os familiares da pessoa que eu vou retratar já me deram autorização para utilizar o nome e poder falar publicamente dele. Refiro-me ao tio Kausambu. Penso que muita gente conhece o tio Kausambu, já vi a resposta do nosso mais velho. O tio Kausambu eu conheci em 88, quando jovem engenheiro fui enviado. Na verdade não fui enviado, eu pedi para ir a Cacheu participar dos trabalhos do 4º centenário. Conheci lá o Kausambu e desde então ficámos amigos. E quando eu cheguei às obras públicas, anos mais tarde, as obras públicas sempre tinham essa vantagem de ter gasóleo disponível, e então os dirigentes era bastante frequente, não é, irem lá visitar-nos, não é, dar alguns conselhos, e à saída uma senha de combustível dava sempre algum jeito, não é? E então o tio Kausambu aparecia sempre para me dizer: Domingos, eu posso te aconselhar, eu posso te dar conselhos. E de facto dava os seus conselhos, que eu aproveitava se quisesse e ignorava aqueles que achava que não faziam sentido. Mas vou contar um episódio que tem a ver com um conselho que foi dado pelo tio Kausambu e que representou, de facto, um grande ensinamento. Não sei se chegou a ensinar-me tudo, mas despertou algo. Estamos a falar em 2003. Em 2003, a primeira vez que eu cheguei ao governo, um governo que não vou entrar em pormenores sobre a forma como foi constituída, mas fui nomeado ministro do Equipamento Social, e no dia seguinte, à tomada de posse, o tio Kausambu apareceu no meu gabinete.
Disse: Domingos, parece que tu já te esquecias de mim. Eu disse-te que eu tenho que ser teu conselheiro. Eu venho aconselhar-te. Tens que me ouvir com muita atenção. Falou de muitas coisas. Mas o maior conselho que ele tinha para me dar, disse: Domingos, uma das primeiras coisas que temos que fazer, estás a ver a partir do edifício da TAP, quem está a descer a Avenida Francisco Mendes, vê aqueles arbustos, aquelas acácias que estão dos dois lados da estrada. E ele dizia: Domingos, a primeira coisa que temos que fazer, temos que abater todas essas árvores. Quando abatermos essas árvores, limparmos isto tudo, tu vais ver como o Bissau vai brilhar, como as pessoas vão ver luz, como isto vai ficar realmente claro. E eu pensei para mim: mas como é que este homem pode me dar um conselho destes? Não é? Quanto mais rápido eu esquecer este conselho, melhor. E como podem imaginar, não aproveitei nada desse conselho. Esqueci-o e pronto. Mas a única preocupação que eu tinha era de perceber: mas como é que alguém pode propor abater todas as árvores? O que é que pode estar dentro dele para ele ter uma inspiração nesse sentido? O que é que ele pode ter contra as árvores? Passaram-se muitos anos. Em 2011, acho que já era 2012, eu estava em Nova Iorque e fui convidado pelo embaixador de Moçambique a ir à sua residência para um almoço. Era um sábado. Foram buscar ao hotel em Manhattan e estávamos nos dirigindo à residência do embaixador de Moçambique. Entramos, a estrada que levava à casa do embaixador de Moçambique era uma floresta autêntica. Estávamos em Nova Iorque e eu não via construção, não via nada, via floresta. Passados uns 10 minutos de incursão dentro dessa floresta, eu já não estava tranquilo. Algo mexia comigo. Alguma insegurança começou a invadir-me. E eu lembrei-me do Khao Sambu. Eu próprio, naquela altura, queria que Nova Iorque fosse mais edifícios do que a tanta floresta que eu estava a encontrar. E não pude deixar de pensar para comigo: se eu pudesse ser conselheiro do Ministro das Obras Públicas dos Estados Unidos, provavelmente iria propor-lhe diminuir estas árvores para colocar algo no seu lugar. Nesse dia, eu compreendi o Khao Sambu. Para ele, saindo de onde saiu, depois dos anos que passou de luta, de libertação, o desenvolvimento é limpar tudo o que lhe faz lembrar de onde é que ele saiu. E foi o que eu senti estando em Nova Iorque. Primeiras árvores, muito bem, fresco, está tudo bem. Só árvores? Não, eu já saí daí. Ou seja, o ângulo de visão conta. O ângulo de visão conta. Aquilo que está dentro de nós conta. Para a perspectiva daquilo que nós estamos tentando definir. Alertam-nos, prossigo, contudo, que uma nação em decomposição, pela perda de valores morais e éticos, como parece ser o caso da Guiné, onde a corrupção se eleva em forma de pirâmide intratável, deixa de amparar os seres humanos que a integram e arrasta-nos para a animalidade ou para a insensibilidade vegetativa. Eu não vou fazer apelo a Hume, nem vou aqui entrar em análises filosóficas. Mas eu penso que outras sociedades já perceberam que a anarquia não nos serve. Infelizmente, nós continuamos a ver muita gente acreditar que fazem uso e tiram proveito dessa anarquia. Temos que refletir realmente sobre isso. Termino com uma constatação de Ricky. Ricky constata finalmente que
ao tentar compreender os desafios e o potencial dos sistemas de governo da Guiné-Bissau, por vezes é necessário um engenheiro. Outras vezes, um poeta. Nesse sentido, o que nós apresentamos nesta obra, neste livro, não é? É a nossa escassa, mas sincera tentativa de ser ambas as coisas. Que cada um de nós que estamos cá, nós que estamos lá fora e estamos a seguir, nós a quem vai chegar esta obra, sejamos então o Domingos ou Ariki que quiser para a Guiné-Bissau, para a África e para o mundo. Eu sei que esta obra vai dar muito pano para mangas e talvez muita água ainda vai correr debaixo desta nossa ponte coletiva, e se deseja que melhore o entendimento comum sobre as dimensões da nossa inquietude e assim a qualidade até o nosso desentendimento. Até o nosso desentendimento deve-se fixar os parâmetros sobre os quais devemos permitir que aconteçam. Portanto, este livro não pretende ser do professor que ensina, pretende ser de quem quer aprender e convida os seus semelhantes a participarem deste exercício. Muito obrigado. Neste momento, tanto a Ricky como o Domingos Simões Pereira vão trabalhar ainda. E há 2 lugares na mesa para autógrafos e eles vão ficar no corredor e saiam desse lado a uma fila e acompanhem. E quem quiser autógrafos, portanto...